Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 29. Jó continuou em sua fala dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite, quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como que se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam. E a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Do capítulo 29 ao 31 de Jó, nós vamos ver as últimas palavras dele para os seus 3 amigos, que tanto acusaram ele de ser injusto, de pecado, de estar sofrendo por causa de alguma punição de Deus. E no capítulo 29 a 31, nós temos aí um resumo de muita coisa do que Jó já falou, mas de uma maneira muito interessante, porque Jó ele é bem específico nesses 3 últimos capítulos da sua fala para os seus amigos. Capítulo 29, Jó vai falar do seu passado. Todos nós, de vez em quando, paramos para falar um pouco do nosso passado, voltar os olhos para trás, e Jó, no capítulo 29, fala dos tempos bons que ele passou, que ele teve. Ele fala de coisas que ele experimentou e que foram perdidas. Ele, no versículo 2, ele diz: quem me dera ser como fui nos meses passados. E a descrição que ele faz do seu passado é de tempos muito gloriosos, tempos maravilhosos que ele passou. Ele diz que Deus cuidava dele, no versículo 2. Ele sentia o cuidado de Deus. No versículo 3, ele diz que ele tinha uma luz de Deus sobre a vida dele. Ele fala no versículo 3, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, eu era guiado por sua luz, mostrando aqui que era um tempo onde ele experimentou tanto discernimento de Deus, tanta graça de Deus, para poder caminhar na vontade de Deus. Sobre o passado dele, Jó também diz que ele, no tempo do seu vigor, ele tinha uma intimidade com Deus muito profunda. No versículo de número 4, ele fala: nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quantas experiências que nós já tivemos com Deus no passado e que a gente deve lembrar. A gente deve
trazer à memória, a Bíblia diz, aquilo que dá esperança. Temos que nos lembrar do que Deus já fez na nossa história. Ainda no capítulo 29, Jó também fala sobre os seus filhos. Versículo 5, ele se lembra da companhia dos seus filhos. Ele diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Então a gente percebe aqui que Jó está lembrando de um passado onde ele sentia a presença de Deus, onde ele percebia Deus ao seu lado, e ele tem saudade dos filhos que ele tinha perdido. 10 filhos que ele tinha perdido naquele ano exatamente. Como a maioria dos estudiosos entendem, este processo de Jó durou aproximadamente 1 ano. E ele deveria estar lembrando dos bons momentos que ele viveu com seus filhos ao seu redor. Ainda no versículo 6, ele diz: quando eu lavava os meus pés no leite, e da rocha me corriam rios de azeite. Ele está falando da prosperidade que ele também tinha, das riquezas que ele experimentou. Jó era um homem com muitas posses, e ele se lembra de quando ele tinha tudo sobrando, tudo de maneira abundante, né? E então Jó lembra também como que ele tinha honra, além das riquezas, da amizade, da comunhão com Deus, além dos seus filhos, tudo que ele tinha perdido. Ele fala no versículo de número 7, que quando ele se dirigia ao portão da cidade, e era um lugar onde as autoridades ficavam, os juízes julgavam as causas, ele diz: quando ele chegava ali no portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços se retiravam, os idosos ficavam em pé, os príncipes reprimiam as palavras. Ele está falando de um momento da vida dele, ou dos momentos que ele vivenciou, onde ele era honrado, as pessoas olhavam para ele e respeitavam muito Jó. Jó era uma pessoa extremamente respeitada na sua geografia, onde ele estava. E no versículo 10, ele fala que a voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava no céu da boca. As pessoas até ficavam quietas, esperando ouvi-lo, respeitando. E ele aconselhava muitos. No versículo 11, o ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz, o olho que me via dava testemunho de mim. Ele era um grande conselheiro. Ele era uma pessoa que era procurada pelas palavras de sabedoria que ele tinha. E não só isso, irmãos, olha como o passado de Jó era tão especial. No versículo 12 ele diz: eu livrava os pobres que me pediam ajuda, e o órfão que não tinha quem o socorresse. Ele vai mostrar aqui nesse trecho que ele era alguém que socorria os mais necessitados. Ele ajudava até pessoas desconhecidas. Ele está lembrando toda essa bondade, dessa graça de Deus que ele experimentou. E no versículo 13 ele diz: a bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim. Eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Era alguém que realmente socorria as pessoas mais necessitadas da sociedade. Porém, a gente percebe a partir do versículo 18 que ele está lembrando do passado de uma maneira muito saudosista, sabe, com aquela saudade excessiva e apego. Nós devemos trazer à memória as coisas boas que Deus fez, as coisas boas que experimentamos. Mas quando nós ficamos idolatrando o nosso passado, ou lamentando tudo que já se perdeu, quando a gente tenta voltar àquele passado que não existe mais, isso começa a se tornar doentio, isso começa a paralisar as pessoas. Há muitas pessoas que elas, sofrendo no presente, elas tentam na sua mente fugir da realidade, lembrando do passado e querendo voltar a um passado que não mais existe. E a partir do versículo 18, Jó afirma: eu dizia, vou morrer no meu ninho, multiplicarei os meus dias como areia. Ou seja, ele achava que a vida dele estava estabilizada, a sua zona de conforto não mudaria. E no versículo 19 ele diz: as minhas raízes se estenderão até as águas. Ele entendia que a vida dele seria enraizada e firme como o orvalho. Versículo 20, a minha honra se renovará em mim. Mas a partir do capítulo 30 nós vamos ver que o presente dele não estava mais ligado àqueles momentos bons que ele passou. No versículo de número 24, quando eu sorria para eles, nem acreditavam, a luz do meu rosto eles não desprezavam, eu escolhia o caminho para eles, e
assentava-me como chefe, vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Ele era um consolador, ele era alguém que abençoava onde ele estava, mas Deus fez ele perder quase tudo que ele tinha. Ele não perdeu tudo. Às vezes nós achamos que nós perdemos tudo, mas há coisas que Deus deixou ao nosso lado e nós precisamos valorizar e reconhecer. Jó ainda tinha a sua esposa, Jó ainda tinha vida, Jó ainda tinha a sua fé no Senhor, o Senhor estava com ele. No capítulo 29, a sua fuga pela dor do presente, a sua fuga ao passado, ele várias vezes vai afirmar que ele tinha amizade com Deus, que Deus estava com ele. O que ele não sabia é que Deus ainda estava ao seu lado e que Deus traria sobre ele uma revelação da intimidade que ele ainda não tinha. O que ele não sabia é que ele não voltaria ao seu passado mais, mas que Deus tinha algo novo para realizar na vida dele a partir desse tempo que ele estava passando. Nós não podemos, amados, ficar paralisados ao passado e nem ficar com a fantasia de que nós vamos voltar àquilo que não existe mais. Nós devemos lembrar das coisas boas, lembrar do que Deus já fez, como uma base daquilo que Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós devemos olhar para o passado em alguns momentos da vida, mas com muito cuidado, para não ficar paralisados e de maneira doentia, escravos de uma mentalidade de fuga da realidade. Jó aqui no capítulo 29 nos mostra que ele tinha experiência com Deus, ele tinha um passado de muitas vitórias, mas o seu presente era um momento de tratamento de Deus que ele precisava se submeter. Vamos orar, que o Senhor seja glorificado através dessa palavra em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nos alegramos. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, o Senhor tem carregado a cada um de nós em suas mãos. Tua palavra diz que o Senhor faz isso desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. E ó Deus, independente do momento que estamos nesta hora, que o Senhor nos faça lembrar aquilo que o Senhor já fez, como uma maneira de renovar a nossa mente e renovar a nossa fé. Que o Senhor nos liberte de toda idolatria ao passado e que o Senhor renove a nossa fé para aquilo que o Senhor está fazendo e nós não estamos percebendo. O Senhor está trabalhando em nossa vida e o Senhor tem planos mais altos do que os nossos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a estar sempre abertos àquilo que o Senhor está fazendo e quer nos ensinar em todos os momentos e fases da nossa vida. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus.